Olá, tudo bom? Tudo bom com você? Eu quero que você esteja tendo um dia abençoado, que você seja tremendamente abençoado hoje, amanhã e sempre. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Independente daquilo que você esteja passando, independente de como esteja o seu dia, sua semana, independente se você já entregou ou não a sua vida para Jesus. Eu desejo que você seja tremendamente abençoado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que a gente tem que ficar carregando o nosso passado junto com a gente? Você já pensou nisso? Por que muitas vezes nós olhamos para trás e ficamos sempre nos lembrando, sempre tem alguma coisa que nos lembra do nosso passado? Seja se ele foi bom ou se ele foi ruim. Seja se nós fizemos coisas boas ou se nós fizemos coisas ruins. Por que nós precisamos ficar carregando esse passado? Muitas vezes é um passado que nos traz tristeza, frustração, amargura, decepção. Por outro lado, se ele foi um passado muito bom e hoje nós não estamos tão bem como éramos no passado, também nos traz esses sentimentos de arrependimento, de frustração. Mas o que eu quero dizer com você, eu quero ver com você nessa hora, é que de um jeito ou de outro, isso já passou, isso já ficou para trás. Sabe, nós estamos num momento de seguir daqui para frente. A palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã elas são novas, ou seja, elas não acabam nunca. O perdão de Deus, ele é novo todos os dias. Todos os dias Deus tem perdão para nos dar, Ele perdoa os nossos pecados, Ele perdoa aquilo de errado que nós fizemos em nosso passado. E o mais interessante é que Ele se esquece de tudo, Ele não fica trazendo o passado de volta. Muitas vezes nós estamos vivendo situações de amargura, de tristeza, até de doença, porque nós ficamos remoendo e relembrando aquilo que nós fizemos no passado. Só que o nosso passado não tem como ser mudado. Não existe nada nesse mundo que nós possamos fazer para que o nosso passado seja mudado. Nós podemos mudar o nosso presente para que o nosso futuro seja diferente. A palavra de Deus nos diz no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, nos versículos de 9 a 11, ela nos diz assim: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Esse texto ele está nos dizendo que não importa aquilo que nós fomos no passado.
Não importa aquilo que nós fizemos no passado. A partir do momento que nós entendemos, pelo Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a partir do momento que, através do Espírito Santo, nós nos convencemos de aquilo que nós estávamos fazendo era errado, aquele caminho que nós estávamos seguindo era errado e ia nos levar para um lugar ruim, a partir do momento que nós verificamos e percebemos que o que nós estávamos fazendo era semear coisas ruins em nossa vida, e nós estávamos colhendo essas coisas ruins, a partir do momento que a gente se arrepende desse caminho mau, tudo isso fica para trás. E a partir do momento que a gente se coloca no nosso presente com uma atitude diferente, semeando coisas boas, nós estamos preparando o nosso futuro para colher coisas boas. Só que nós precisamos atentar para uma coisa. Aquilo que você planta hoje, você não vai colher amanhã. Vai levar um tempo para você começar a ter essa sua colheita. Se você plantou até hoje milho ruim, você colheu milho ruim. Espigas fracas, pequenas, murchas, queimadas. E se a partir de hoje você começar a plantar um milho bom, daqui a um tempo, quando esse milho brotar e germinar e se tornar espigas, você vai colher espigas fortes, bonitas, que vai te dar um milho de boa qualidade. Na vida espiritual é a mesma coisa. Na nossa vida real é a mesma coisa. Se nós plantarmos coisas boas a partir de agora, nós vamos começar a colher coisas boas a partir daqui a um tempo. Agora, Deus é tão misericordioso que ele pega essa colheita ruim que nós íamos fazer, até se nós continuássemos a plantar coisas ruins, a ser aquela pessoa ruim, Deus pega e transforma isso pela sua misericórdia, para que nós possamos suportar esse tempo ruim. Então Deus nos sustenta até que nós possamos começar a colher as coisas boas no tempo de Deus. Se nós continuarmos plantando coisas boas. É o que a palavra de Deus nos diz. Que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e nós passarmos pelo processo e chegarmos ao final, nós vamos colher as coisas boas, se nós não desfalecermos. Ou seja, se a gente não desistir. Sabe, nós não precisamos ficar carregando esses sacos de pedras podres do nosso passado. Não importa, sabe? Não importa aquilo que você fez. Se você se arrependeu, chegou diante de Deus e pediu perdão a Deus, aquilo acabou. A palavra de Deus, ela nos diz que nós precisamos ir a Jesus como nós estamos. Nós precisamos ir a Jesus, pegar aquilo que nós temos, aquele fardo pesado do nosso passado, as nossas culpas, as nossas mágoas, os nossos arrependimentos das coisas ruins que fizemos. Nós temos que pegar isso e colocar aos pés da cruz. Jesus, ele diz o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu fardo, o meu jugo, porque é leve, porque é suave. Deixa o seu fardo aqui, aos pés da minha cruz, e pega o meu fardo, o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É isso que Jesus fala para nós.
Agora, muitas vezes nós entregamos a nossa vida para Jesus, começamos a nossa caminhada com Deus e continuamos carregando aquele fardo pesado. Ah, mas lá atrás eu matei uma pessoa, eu era traficante, eu estuprei, eu fiz, eu aconteci. Meu amigo, minha amiga, esqueça isso. Pare de carregar as suas culpas. Pare de carregar as suas mágoas. Ah, lá atrás, o meu pai não era bom comigo, a minha mãe não foi boa comigo, eu fui maltratado, eu fui rejeitado. Pare de carregar as suas culpas, porque hoje Deus te aceita como filho. Hoje Deus te chama como filho. Hoje Deus promete as coisas para você como filho que você é de Deus. Não importa o que você foi no passado. Eu gosto muito da parábola do filho pródigo, porque o filho pródigo pega o dinheiro do pai, a herança do pai, e é interessante que muitas vezes a gente não se apercebe. Quando o filho pródigo pede o dinheiro do pai, é como se ele tivesse o pai para ele morreu. Para ele, o pai morreu. Então, se o pai morreu, ele já pode pegar a herança. Então, ele pega aquela herança e sai para o mundo e vai embora. E gasta tudo com festa, com esbórnia, prostituta, bebida, talvez drogas e qualquer coisa desse tipo. E quando ele volta, que ele se arrepende e volta para a casa do pai, sabe? O pai não está ali na porta de casa fazendo um relatório. Não, peraí, vem cá. O que você fez com o dinheiro? Onde é que você gastou? Por onde você andou? O que aconteceu? Não! Não! Tudo aquilo que o filho se arrependeu, porque quando o filho encontra o pai, a primeira coisa que ele fala é: Pai, pequei contra os céus e a terra e pequei contra o Senhor. Ele se arrepende, ele pede perdão. E o pai simplesmente não dá bola para aquilo que ele está falando e pega ele, troca a roupa dele, bota um anel de autoridade, bota sandálias nos pés e faz uma festa para o filho. E ele não quer saber o que o filho fez. Ele não quer saber o que ficou para trás. Ele não sai perguntando e anotando o que o filho fez. Não interessa. O que interessa é que esse meu filho estava morto e agora reviveu. O que interessa é que esse meu filho estava andando por terra estranha e voltou para casa. É só isso que importa para o pai. Por um outro lado, porque até agora nós falamos de uma pessoa que teve uma vida ruim, e foi uma pessoa ruim, mas tem também aquelas pessoas que foram boas. Olha só o que o apóstolo Paulo nos fala no livro de Filipenses, no capítulo 3, versículos de 1 a 9. Presta atenção. Ele fala assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu tenho ainda mais. Pois nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, porque eu fui circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Veja bem, o apóstolo Paulo era um homem sábio. Foi criado e educado aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores mestres da época. Era rico, era de família romana, era judeu. O apóstolo Paulo, que na época, antes de ser Paulo, era chamado de Saulo, Saulo de Tarso, ele tinha tudo, ele foi criado nas mais altas rodas do povo israelita. Mas ele perdeu tudo. Tiraram tudo. Tudo que ele tinha, ele perdeu. A família dele provavelmente se afastou dele porque ele se tornou cristão. Perdeu as riquezas, perdeu os títulos, perdeu tudo. Mas era um homem rico e deixou tudo por amor a Cristo. E vivia uma vida pobre, às vezes de necessidade, sendo açoitado, apedrejado, esbofeteado. Então nós temos os dois lados, mas mesmo assim Paulo não ficava carregando o passado nas suas costas, se arrependendo. Poxa, agora eu poderia botar a mão no meu bolso, tirar uma moeda e comer o que eu quisesse, e beber o que eu quisesse. Ninguém ia me bater porque eu tinha soldados que me protegiam. Não, Paulo não pensava dessa forma. E da mesma forma nós temos que ser. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, antes de morrer, ele diz que eu, deixando para trás todas as coisas que para trás ficaram, persigo e continuo para o alvo, até receber a coroa da vitória. Nós precisamos deixar a nossa podridão do passado, o nosso passado ruim, temos que deixar para trás. Não importa se ele foi ruim ou se ele foi bom em termos financeiros, aqui na terra, na visão terrena, não importa se ele foi de abundância ou de escassez, mas era um passado de pecado, era um passado de coisas erradas, era um passado de uma vida torta. Então, quando a gente vem para Jesus e a gente deixa para trás tudo aquilo que nós fizemos, nós recebemos de Jesus, de Deus, as promessas da vida abundante, as promessas que Deus tem para nós que somos filhos. E muitas das vezes, nós não conseguimos usufruir as maravilhas de Deus porque nós estamos presos e carregando o nosso passado. Nós estamos carregando a nossa culpa, estamos carregando as nossas mágoas, não conseguimos perdoar as pessoas que nos machucaram, estamos carregando as nossas angústias. Para encerrar, eu quero ler com você o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Aonde o mesmo apóstolo Paulo, ele nos diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Em outra versão diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas do nosso passado já passaram. Se você já entregou a sua vida para Jesus, tudo o que estava no seu passado já ficou lá. Você precisa esquecer, você precisa perdoar, você precisa deixar para lá e tomar posse das coisas novas que se fizeram em Cristo Jesus. Se você não entregou ainda a sua vida para Jesus, talvez você esteja pensando assim: mas eu não sou digno de andar com Deus, eu não sou digno de entrar numa igreja, eu não sou digno de conversar com Jesus, eu não sou digno do perdão de Jesus. Isso é uma mentira que o diabo está colocando na sua cabeça para que você não se liberte e não venha para Cristo. Esqueça as coisas que você fez. A partir do momento que você entregar a sua vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus vai renovar as suas forças, vai renovar o seu passado, vai renovar a sua vida e vai te fazer uma nova criatura. A palavra de Deus diz que aquele que pecava não peque mais. Aquele que andava no erro, no engano, não ande mais. Deus não vai ficar jogando na sua cara: olha, aquele tempo você fez isso. Não. As coisas vão começar do zero. Você vai receber uma página em branco. É por isso que o dia de hoje se chama presente, porque é um presente que Deus nos dá para que nós possamos escrever uma página nova da nossa vida. Pegue o seu passado, coloque-o aos pés da cruz de Cristo e deixe-o lá. Não fique carregando o seu passado, não fique carregando as pedras do seu passado. Não fique. Permita que Jesus leve o seu passado embora e viva a novidade de vida que você está recebendo do Espírito Santo a partir de agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todas as coisas que você faz, sobre as pessoas que você ama. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Viva o seu presente com Deus. Entregue, se você ainda não entregou, tome a decisão de entregar a sua vida para Jesus e viver as novidades de Deus na sua vida. Permitir que o Espírito Santo te guie. Permitir que o Espírito Santo seja seu intercessor, seu orientador, seu amigo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Assine o nosso canal. Se você quiser e puder, seja um missionário. Pegue essa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste ela nas suas redes sociais. Faça com que essa palavra chegue muito longe, para que outras pessoas possam entender que o passado é como a própria palavra diz: o passado passou, ficou lá atrás. As coisas novas agora precisam ser vividas, as promessas de Deus precisam ser tomado posse, para que nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique com Deus. Fique na paz de Jesus. Abreijos para você
e até o próximo vídeo.